Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com você, porque é pela graça de Cristo Jesus que nós estamos vivos. Louvado seja Deus por isso. Você já adorou hoje ao Senhor? Já percebeu que faltam poucos dias para o ano terminar e o Senhor nos conservou em vida para lermos, ouvirmos, guardarmos a sua palavra a fim de cumprirmos, entre outras coisas, o nosso propósito da leitura diária anual. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Zacarias, capítulos 9, 10, 11, 12, 13 e 14. São vários capítulos, mas são capítulos pequenos. Vamos iniciar então a nossa leitura? Zacarias capítulo 9. Eis a palavra de Yahvé contra as terras de Adraque, que atingirá Damasco, porquanto os olhos do Senhor passeiam por toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, assim como sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora se achem muito cultas e invencíveis. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como o pó da terra e ouro como lama nas ruas. Mas o Eterno se apossará dela e lançará no mar toda a sua riqueza, e ela será consumida pelo fogo. Ao observar esse assombro, Ascalon sentirá grande pavor. Gaza, de igual modo, se contorcerá de pavor e agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará desabitada. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu exterminarei com a arrogância dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Elohim, Deus, e se tornará chefe em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Acamparei contra o exército ao redor da minha casa, para que ninguém passe nem retorne. Eis que um opressor nunca mais passará por cima do meu povo, porquanto agora eu observei tudo isso com meus próprios olhos. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará Shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água. Retornai à fortaleza presos com a esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro. Hoje curvarei Judá como se curva um arco de guerra. Usarei Efraim como seta. Convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente, ó Sião. Então Yahvé surgirá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. Adonai, o Senhor Deus, fará soar a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Eterno dos exércitos os protegerá. Eles devorarão
e pisotearão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como as bacias de sacrifício, usadas para aspergir água nos cantos do altar. Naquele grande dia, Yahvé, o seu Elohim, Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, porque serão como as joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Ah, quão maravilhosa é a tua bondade! Quão formosa será a nova geração! Haverá trigo e vinho com fartura, e os rapazes e as moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos. Zacarias capítulo 12. Rogai a Yahvé pelas chuvas da primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem ordena que a chuva caia sobre a humanidade e lhes providencia todas as plantas do campo. Porquanto todos os ídolos são fraudulentos e mentirosos, os adivinhadores têm falsas visões e falam de sonhos enganadores. Qualquer consolo que possam trazer é vão, e por esse motivo o povo vagueia como ovelhas desesperadas pela falta de um bom pastor. Ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama. Eis que eu punirei os bodes, os líderes do povo, mas o Eterno dos céus visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como seu majestoso cavalo nas guerras. Eis que a pedra angular sairá de Judá virá a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes e chefes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas durante a batalha. Lutarão porque Yahvé, o Senhor, está com eles, e humilharão os grandes cavaleiros. Assim, eu fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei retornar, porque tenho compaixão deles, e serão como se eu não os estivesse rejeitado, porque eu sou Yahvé, o Senhor, seu Elohim, Deus, e os ouvirei. Então, os de Efraim serão como um valente, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão e muitos se alegrarão. Seu coração se rejubilará em Yahvé. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu os resgatei. Eles se multiplicarão e serão uma numerosa multidão, como nos tempos antigos. Embora eu os espalhe por entre os diversos e distantes povos da terra, eles se recordarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os reunirei de volta da Assíria. Eu mesmo os conduzirei para as terras de Gileade e do Líbano, e ainda assim não haverá espaço suficiente para abrigar a todos. Vencerei o mar da agonia, ferirei o mar da tribulação, e as profundezas do Nilo ficarão secas. A arrogância da Assíria será aniquilada, e todo o poder do Egito será destruído. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, assegura Yahvé. Zacarias capítulo 11. Ó Líbano, eis que deves abrir os teus portões para que o fogo devore os teus cedros mais imponentes. Ó pinheiro, agoniza, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram todas arrasadas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo devastada. Ouvi, pois, o pranto e o lamento dos pastores. Os seus formosos pastos foram todos destruídos. Eis que urros de grandes e ferozes
leões ecoam por toda parte, pois a rica floresta do Jordão está toda arruinada. Assim declara, pois, Yahvé, o Senhor, meu Elohim, Deus: pastoreia as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem ser punidos, e cujos vendedores exclamam: louvado seja Yahvé, estou rico, e assim nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por esse motivo, também não pouparei, mas os habitantes desta terra, afirma o Senhor, entregarei cada pessoa na mão do seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eis que me tornei pastor das ovelhas, separadas para a matança, especialmente das mais necessitadas e frágeis, ovelhas do rebanho. E tomei para mim 2 cajados, a um chamei graça, e ao outro denominei união, e com eles cuidei carinhosamente de todas as ovelhas. Em um só mês eu me desfiz dos 3 pastores indignos, afinal me cansei deles. Além disso, o rebanho todo há muito me detestava. Então eu declarei: eis que não mais cuidarei de vós. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído, e os que sobrarem, devore cada um a carne do seu próximo. Em seguida tomei o meu cajado, chamado graça, e o quebrei, a fim de desfazer a aliança estabelecida com todos os seres humanos. A aliança foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me observando reconheceram que tudo isso era o cumprimento da palavra do Senhor. Então eu me dirigi a eles concluindo: se parece bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido, caso contrário, não me paguem. Eis que então eles me pagaram o preço de um escravo, 30 moedas de prata. E Yahvé, o Senhor, me ordenou: lança isto ao oleiro, esse excelente preço pelo qual fui avaliado por eles. Em seguida, peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o olheiro. Depois disso, quebrei meu segundo cajado, denominado União, rompendo o relacionamento de irmãos entre Judá e Israel. E Yahvé me ordenou: toma ainda para ti todos os utensílios de um pastor insensato, pois levantarei um pastor nesta terra que não se preocupará com as ovelhas que se perdem, nem procurará trazer de volta as que se desviam, tampouco cuidará das que se ferem, nem alimentará as sadias, mas apenas as criará para comer a carne das mais gordas, destroçando as suas patas. Ai do pastor imprestável! Ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado! Que a espada da justiça fira o seu braço e fure o seu olho direito. Eis que seu braço secará por inteiro e o seu olho direito ficará completamente em trevas. Zacarias capítulo 12. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor, que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, e também Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações na terra se reunirão para combatê-la.
Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos e de total demência todos os que cavalgam sobre eles. Abrirei os meus olhos a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. Então os líderes de Judá cogitarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque Yahvé Todo-Poderoso dos exércitos é o seu Elohim, Deus. Naquele dia farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Eis que Yahvé também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Yahvé diante deles. Naquele dia, tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém, mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia, muitos prantearão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad e Rimon, no vale de Megido. Toda a nação chorará em separado, cada família com suas mulheres pranteará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Zacarias capítulo 13. Naquele grande dia, uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, extirparei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, assegura o Eterno Todo-Poderoso dos exércitos. Eis que removerei da terra tanto os falsos profetas como o espírito imundo, a vontade que o povo tem de adorar imagens idólatras. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe repreenderão, dizendo: não viverás, porquanto falas mentiras em o nome de Yahvé. E seu pai e sua mãe que o geraram o esfaquearão assim que profetizar fraudulentamente. Naquele dia, qualquer pessoa que profetizar falsamente se sentirá empalidecido e confuso por causa de sua visão. Ninguém mais vestirá uma capa de peles de animais para fingir que é profeta. Ao contrário, cada um anunciará: não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho vivido do trabalho na terra e da criação de gado desde jovem. E se alguém lhe questionar: que feridas são estas em tuas mãos e corpo? Eis que ele explicará: fui ferido na casa de meus amigos. Levanta-te a espada contra o meu pastor,
contra o meu amigo e cooperador, declara Yahvé dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão aos pequenos. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, avisa o Senhor. Farei passar essa 1/3 parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo. E ela exclamará: Yahvé, o Senhor é o meu Elohim, Deus. Zacarias capítulo 14. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus santos, e naquele dia não se sentirá calor nem frio, nem geada, mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido de Yahvé, no qual não haverá separação entre dia e noite, porquanto mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade permanecerá. Naquele dia, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, o Mar Morto, e a outra metade para o Mar do Ocidente, isto é, o Mediterrâneo. E isto se dará tanto no verão como no inverno. E Yahvé será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Então toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimão, ao sul de Jerusalém. Ela se parecerá com Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu próprio lugar, desde o portão de Benjamim até o local do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques de prensar uvas do rei. Eis que será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a maldição com a qual Yahvé haverá de castigar todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda de pé. Seus olhos apodrecerão nas órbitas, e também a sua língua em sua boca. Eis que naquele dia, grande desespero e confusão, causados pelo próprio Yahvé, tomarão conta dessas nações. Cada pessoa agarrará quem estiver mais próximo de si e o ferirá. Do mesmo modo, Judá batalhará em Jerusalém. Serão sequestradas
todas as riquezas das nações vizinhas, ou seja, grandes quantidades de ouro, prata e muitas vestes. E a mesma peste que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos em seus acampamentos, os cavalos, as mulas, os camelos e sobre os jumentos. Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vierem lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa dos tabernáculos ou cabanas. Mas, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos céus, as chuvas não cairão sobre essa gente. Se os egípcios não subirem, nem vierem, a chuva também não virá sobre eles e suas propriedades. Mas a praga com que Yahvé ferirá as nações que não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos cairá sobre eles. Sim, esse será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia estará inscrito em todas as sinetas penduradas nos cavalos, consagrado a Yahvé, e os caldeirões e panelas no templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias diante do altar. E todas as panelas nas cidades de Jerusalém e Judá serão dedicadas a Yahvé Todo-Poderoso, e, portanto, todos que vierem sacrificar tomarão destas panelas separadas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, nunca mais haverá cananeus, traficantes na casa de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. A nossa leitura de amanhã será a última da leitura bíblica anual. Então eu espero você para lermos juntos o livro de Malaquias, capítulos 1, 2, 3 e 4. Se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe.